Turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de história, né? Hoje nós iremos estudar um assunto bem legal. Vamos conhecer um pouco, vamos estudar aqui um pouco o passado, né? Para a gente poder entender, né, algumas coisas aqui do presente. Hoje, nosso assunto da nossa aula de história será os primeiros povos nômades do Brasil, né? Os primeiros povos nômades do Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre esses povos nômades aqui do Brasil, ou seja, aqui do nosso país. Então, nós já estudamos em aulas anteriores de história, né? Falamos um pouco sobre os nômades, conhecemos um pouco sobre eles, né? A história deles. E nós sabemos que o nômades, né? O que é nômades? São aquelas pessoas que não viviam fixo num local, né? Apenas em um lugar. Eles viviam sempre se mudando. Por isso que eles eram chamados de nômades, porque eles viviam sempre mudando de lugar. Então, eles eram chamados de nômades por isso. Então, nós vamos aqui para a página 44. Né? Eu gostaria que vocês acompanhassem aí o livro de vocês, que é muito importante neste momento, né? Para a gente acompanhar a aula. Aqui na página 44, no início do texto, diz assim: os primeiros povos de que se tem notícia no Brasil viviam num território cuja fauna e flora eram completamente diferentes das atuais, né? Ou seja, os primeiros povos que se tem notícia hoje, né? Eles viviam num território cuja fauna e a flora era completamente diferente. Por quê? Isso devido ao clima, né? O clima naquela época, ele era bem diferente do qual conhecemos hoje. Então, a fauna era diferente, ou seja, os animais eram diferentes e a vegetação também, devido ao clima, né, ser bastante diferente. Então, o clima naquela época, ele era muito seco e também muito frio. Então, devido a isso, a fauna ela era diferente e também a flora. Por isso, a vegetação era predominantemente de quê? De campos, cerrados e caatinga. Aí são três tipos de vegetação diferentes. Então, naquela época, predominava esses três tipos. E nesse período, preste atenção, crianças, segundo a história, né, eles dizem que nesse período havia mastodontes, que eram animais gigantes. Esse mastodontes, ele era parecido com um elefante, né? Tatus gigantes. Vocês já viram tatu, crianças? Imagine um tatu gigante. Então, eles dizem que naquela época havia tatus gigantes do tamanho de um carro pequeno. Imagine o tamanho desse tatu. Preguiças gigantes. Vocês conhecem a preguiça? Aquele animalzinho que sobe em árvore, né, lentamente. Mas naquela época dizem que a preguiça era gigante, né, do tamanho de um elefante. Imagina, criança, uma preguiça do tamanho de um elefante. Mas, segundo a história, né, naquela época a fauna ela era diferente. Ou seja, os animais não eram do tamanho que nós conhecemos hoje. Era tudo gigantes. E a preguiça, né, por ela ser do tamanho de um elefante, ela não subia em árvores, ela não se pendurava em árvores. Até porque a vegetação, como a gente já falou, ela era diferente. Predominava os campos, que era a vegetação rasteira, né, o cerrado. Então as árvores ela não era propícia também para a preguiça, né, se pendurar. Então, que possuía o tamanho do elefante, não se pendurava em árvores, que eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar. Então, os nômades, eles caçavam esses animais, né? Para quê? Para se alimentar. Então, eles viviam à procura desses animais. Mas será que foi fácil para eles, crianças? Esses animais sendo gigantes? Eu creio que não foi nada fácil, né? Não era tarefa fácil para eles de conseguir caçar esses animais. Aí, o que aconteceu depois?
Depois, né, de um longo período, veio, né, a seca, ou seja, veio o período da seca. Ainda maior, o clima já era seco e frio, e depois veio um período de muita seca. Aí ficou o quê? Mais difícil para esses animais. Aí foi quando os animais de grande porte, esses animais gigantes, foram se extinguindo porque não conseguiu se adaptar ao clima seco. Ou seja, esses animais eles foram desaparecendo porque não conseguiram se adaptar ao clima que cada vez mais ia ficando seco. Então eles foram desaparecendo. E esses povos, né, que viviam caçando esses animais, eles eram o quê? Eles eram nômades. Ou seja, não se fixavam num único local. Ora, eles utilizavam cavernas como abrigos temporários e ora construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais em campos. Então, como eles viviam sempre se mudando, né? Ora eles viviam o quê? Em caverna, como abrigos temporários, e ora eles construíam tendas com pele de animais, mas eles estavam sempre se mudando. Eles alimentavam-se de quê? De coleta de frutos e da caça também de animais. Então eles se alimentavam disso, né? De frutas e também de animais. E há indícios de que esses povos, eles utilizavam instrumentos rudimentares, feitos com quê? Com pedras, para realizar diversas ações, como cortar, raspar e também bater. Então a gente pode ver, né, que esses nômades eram pessoas que não se fixavam num lugar próprio, viviam sempre se mudando, então eles viviam sempre em busca de alimentos. Então aqui nessas imagens, né, vocês podem observar aqui nós temos, aqui nós temos uma família nômade, né, que nós temos aqui as crianças, né, temos aqui o pai e a mãe, e aqui o que eles estão fazendo aqui nessa imagem? Né? Estão preparando aqui, né, os instrumentos para fazer o quê? Fogo, para fazer uma fogueira. Que eles utilizavam o quê? O fogo para cozinhar seus alimentos e também para se aquecer do quê? Do frio. Então aqui eles estão preparando uma fogueira. Nessa outra imagem aqui abaixo, ele está utilizando aqui a pedra para fazer seus instrumentos rudimentares, como facas, machados, que servia o quê? Para cortar, para bater, né? Para raspar. Então ele está aqui utilizando, né, a pedra para fazer seus instrumentos rudimentares. Aqui nessas outras imagens aqui, nós temos aqui alguns desenhos que eles deixavam gravados em rochas, né? Ou seja, nas cavernas. Então, por onde eles passavam, eles deixavam o registro daquele momento que eles viviam. Então, esses desenhos aqui, né, que era chamado de pinturas rupestres, que era feito por esses homens das cavernas, elas tinham um significado, né? Nós vamos ver aqui um pouquinho mais lá na frente. Então aqui, eu creio que esses desenhos aqui eram o momento que eles estavam vivendo, era tudo que fazia parte do cotidiano deles, eles deixavam, né, gravados nas rochas. Ou seja, que eles mostravam que eles passaram por aqui. Então elas são importantes porque são formas de informações, né, para nós podermos entender como era a vida dessas pessoas no cotidiano deles. Aqui também temos outra imagem, né? Aqui está representando aqui a caça de um animal. Né? Eles estão aqui, tentando, né, capturar esse animal aqui. Então você vê que eles com armas e alguns instrumentos para capturar. E aqui também, temos aqui que são os animais que faziam parte do cotidiano deles, porque eles também criavam os animais, né? Porque o alimento era para eles e também para os animais. Aqui também temos outra pintura rupestre, né, que aqui representando, aqui eu creio que aqui umas crianças que representam também, e todos têm um significado importante para eles. Na página 45,
Observe aí no livro de vocês, nós temos uma imagem, né, que essa imagem aqui, ela é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, ou seja, é um sítio arqueológico. Essa mesma imagem aqui. Você observa, ela tem tamanho maior, então essa imagem aqui, né, ela é da Serra da Capivara. E aqui ao lado nós temos aqui uma pintura rupestre, que é essa mesma aqui, ó. Essa mesma pintura aqui, ó. Ela tá aí ao lado, né, deste outro aqui, desenho da página 45. Então acompanhe comigo aí o texto. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, né, que esse aqui que está mostrando aqui é acima, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Nesse sítio, né, arqueológico, é possível encontrar em caverna milhares, dizem que lá tem milhares de pinturas rupestres, feitas com tinta obtida pela mistura de óxido de ferro e cera de ouvidos, né, que eles retiravam da natureza para fazer essas pinturas. E acredita-se que essas pinturas rupestres tinham um significado, né, muito importante para eles. Era um significado mágico e também religioso, para que o alimento não faltasse quando saísse para caçar e pescar. Então, quando eles saíam, aqui segundo a história, quando eles saíam para caçar e pescar, né, eles faziam esses desenhos que era para não faltar o alimento para eles, e eles conseguiam encontrar. Pois há predominantemente figura de animais quadrúpedes, aves, répteis e em menor quantidade e peixes. Pintura com dedos e pincéis feitos com fibras e espinho para os traços mais finos, né? Que eram os instrumentos que eles utilizavam para fazer os seus desenhos. Então, quando eles saíam para pescar, para caçar, eles faziam esses desenhos, que era para eles conseguir o alimento, né? E além dessas pinturas rupestres, né? Que tem milhares delas nesse sítio arqueológico, há também os homens de Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova de Maquiné, na região de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, né? Que há também vestígio dessas pessoas. E essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida cotidiana dessas pessoas. Então, essas pinturas, elas são muito importantes para nós. Por quê? Porque elas nos dão informações de como viviam essas pessoas naquela época. Então, tudo que nós temos de registro, né, são informações importantes, porque nós só vamos entender como era a vida deles, né, a partir dessas informações deixadas por esses povos. Então, e por que esses povos eles viviam mudando de lugar? Eles não se fixavam num lugar próprio. Porque a única fonte de alimentação para eles naquela época era a caça e a pesca. Então eles viviam no lugar. Quando não tinha mais aquele alimento, eles mudavam para outro lugar. E assim eles viviam mudando de lugar em busca sempre de alimento. Por isso que eles mudavam. Aí depois, né, logo depois eles descobriram, né, a agricultura. Que foi a partir daí, né, da descoberta da agricultura, foi que eles começaram a se fixar no lugar, como nós já estudamos nas aulas anteriores, né? Então, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida. Então, como eles só se alimentavam da caça e da pesca, a partir da descoberta da agricultura, eles puderam, né, ter outra fonte de comida não ser a caça e a pesca, que consequentemente permitiu a eles se fixarem em uma região. A partir do momento que eles descobriram a agricultura, eles começaram, né, a se fixar, porque ali eles foram plantar e ali eles
ficaram na região. E a partir daí que foi surgindo as aldeias, né, as cidades, a partir da descoberta da agricultura. Então eles começaram o que? A abandonar a vida nômade e começou a se organizar em aldeias. E em regiões também de solo fértil. Então eles começaram a se fixar a partir daí, a partir da atividade agrícola, né, da agricultura. Então nós podemos ver que essas atividades, essas pinturas, essas informações, elas são muito importantes para o nosso conhecimento, para saber da história, né, dos povos, dos nômades do passado. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que você esteja compreendido quem eram os nômades, como eles viviam, como era a região naquela época, como era o clima daquela época, né? Como eles se alimentavam, quais os alimentos que eles, né, utilizavam. Então espero que todos estejam compreendidos e vocês irão fazer, para concluir o assunto, vocês irão fazer as atividades das páginas 46 a 48. Então gostaria que neste momento vocês colocassem aí, né, na página 46, a gente vai explicar aqui um pouco aqui sobre a primeira questão. Então estejam aí atentos. A primeira questão diz assim, ó: leia o texto e depois desenhe como você imagina que era a fauna e a flora do território brasileiro na época dos primeiros povos que se tem notícia. Então você vai usar a sua imaginação, né, e vai desenhar como vocês imaginam que era a fauna e a flora daquela época. Viu? Dos primeiros povos que se tem notícia. Aí você, da página 47, você vai fazer o desenho aqui, baseado no texto. Então você vai fazer a leitura, né, desse texto da página 46 e 47 e fazer o desenho aqui abaixo. Use a sua imaginação, use a sua criatividade e faça aí o desenho da fauna e também da flora. Na página 48, a segunda questão diz assim, ó: explique o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo, ou seja, foram sumindo, foram desaparecendo. Então você vai explicar qual foi o motivo, né, do desaparecimento, né, desses animais. Por que eles foram desaparecendo? Você vai explicar aí. Quarta questão: marque com X ações realizadas pelos primeiros povos nômades do território brasileiro. Então você vai marcar, né, quais foram essas ações realizadas por esses povos, pelos nômades. Aí vai vir aqui as questões e você vai marcar aquela que é verdadeira, aquela atividade que foi realizada por eles. Na quinta questão diz assim: pesquise e responda as questões abaixo em seu caderno, que você vai fazer no caderno. Letra A: os homens das cavernas e os dinossauros viviam na mesma época? Será que eles viviam na mesma época, os homens das cavernas e o dinossauro? Então você vai pesquisar para saber se eles viviam na mesma época. Viveram, quer dizer, na mesma época. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? Aí você também vai pesquisar para responder. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? Então vocês irão fazer a pesquisa para responder aí, né? Se for possível, estiver ao alcance de vocês conseguirem, né, essas informações, mas se não, vocês façam apenas as questões, a primeira, a segunda e a quarta questão. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que todos possam ter compreendido o assunto. Então, fique com Deus e até a próxima aula.